Cadê as manifestações da direita? Por que não tá ninguém na rua? Eu vou te dar 5 razões que eu acredito que desmobilizaram a direita. E você me diz no final se você concorda e se você vê outras razões. Então, Sentinela, prepare-se. O vídeo de hoje traz uma análise direta e sem rodeios sobre um tema que muitos evitam, mas que você, vigilante da liberdade, precisa ouvir. Por que a direita não está mais nas ruas? O que desmobilizou milhões de brasileiros que antes lotavam avenidas e praças? Neste conteúdo, você vai ouvir 5 razões contundentes: o cansaço diante da falta de resultados, o medo de perseguições, a perda de impacto das redes sociais, a impotência política diante do abuso institucional e, por fim, a normalização do autoritarismo, o sapo cozinhado devagar até perder a força de reagir. Prepare-se, sentinela. O vídeo que começa agora é um alerta e também um chamado. Fique atento, porque cada ponto importa. Outras razões. Então, gente, o ex-presidente Bolsonaro ele foi mandado para a prisão pelo ministro Alexandre de Moraes e nós não estamos vendo mobilizações populares. Cadê o povo na rua, minha gente? Antes da gente debater sobre isso, eu quero te dizer bom dia, bom dia, bom dia, que você possa ter um final de semana abençoado e abençoador, apesar de toda a injustiça que nós temos vivido no Brasil. E hoje, nesse nosso primeiro encontro com justiça, nós vamos analisar por que a direita não está conseguindo mais colocar milhares, milhões de pessoas na rua, e eu acho que isso tem 5 razões. Esse foi o tema do meu artigo de hoje, lá na Gazeta do Povo, que você vê aí. Por que o povo não está nas ruas? Há 5 razões. No momento em que eu gravo esse vídeo, esse é o artigo mais lido do dia na Gazeta e eu vou resumir aqui para vocês. Quem assina a Gazeta já fica sabendo das coisas antes e melhor do que os outros. Então eu sempre deixo aqui a minha recomendação de assinatura, gente. Tem Black Friday e o preço tá ridículo. Aproveita aí, R$ 1,90 por mês por 6 meses. 6 primeiros meses, cancela quando quiser. Então vou deixar aí na tela para você aproveitar. Mas vamos aqui direto ao ponto. Olha, a primeira razão é a seguinte: as pessoas estão cansadas da falta de resultado concreto das últimas manifestações convocadas pela direita. Vocês lembram das manifestações da Avenida Paulista, de Copacabana e das outras espalhadas pelo país? A manifestação de Copacabana ela serviu até de pretexto para Moraes decretar a prisão domiciliar do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Ou seja, o resultado foi o inverso do pretendido. A segunda razão é que as pessoas estão com medo de serem perseguidas por Moraes, e isso impede que as manifestações tenham o tamanho que tiveram no passado. Recentemente, até a vigília de oração que foi convocada pelo Flávio Bolsonaro foi chamada de reunião ilícita, com intento golpista. Então faz sentido acreditar que Moraes já faz parte do pressuposto de que essas reuniões da direita são ilegais, e as pessoas naturalmente ficam com medo. A minha terceira ideia sobre isso é que os políticos eles não têm mais medo das manifestações como eles tinham no passado. Quando as redes sociais elas estavam surgindo, os políticos ainda estavam aprendendo a lidar com elas. Na época, se imaginava que o caminho das redes para a realidade era mais curto. Então o risco do político de ficar queimado nas redes era levado muito mais a sério do que agora. O cara achava que se ele era queimado nas redes, ele não ia se reeleger na realidade. Depois que um monte de bandido detonado nas redes sociais foi reeleito, aí, meu amigo, eles perderam o medo. Então, antes os parlamentares, eles se sentiam mais pressionados com as manifestações populares. O que você está achando dessa análise, hein? Que você concorda comigo até aqui? Vai me contando aí nos comentários, senta o seu dedo aí no like. E a quarta razão que eu quero dar para você é que, sem o poder da caneta, a direita no Congresso ela consegue fazer muito pouco para avançar suas pautas. E as pessoas vão percebendo isso. Muitos dos atores institucionais relevantes, eles se recusam a enfrentar os abusos de Moraes e do STF por medo de se tornarem eles próprios, em seguida, alvos de retaliações e de perseguições. E aí a gente vai, grita lá nas ruas, mas a falta de quem tenha vontade e poder para mudar a realidade, que a gente possa apoiar, estimular, aí desimobiliza. As pessoas se sentem desincentivadas, acham que não vai ter propósito, que não vai ter resultado, que não vai mudar nada. E meu último ponto é que o Moraes e o STF eles cozinharam o sapo desde 2019. Com a abertura lá atrás daquele inquérito das fake news,
Aí ninguém fez nada para impedir, e aí vieram abusos, e abusos, e abusos, como a temperatura ali da água que vai esquentando, 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 e o sapo lá dentro até ferver o sapo, e ele não reage, porque a temperatura foi subindo devagar. Os abusos, os desmandos, as ilegalidades, as violações, elas foram se normalizando. O mal foi banalizado. A crueldade, a vingança e a perseguição se tornaram comuns. Hoje, ninguém mais se surpreende com manchetes relatando mais uma lei violada por Alexandre de Moraes. Violar leis virou a regra, assim como a sua impunidade. Conta aí pra mim se você concorda com essas 5 razões, se você vê outras razões e, dito isto, nós precisamos encontrar uma saída dentro da democracia, com trabalho, com perseverança, com estratégia, para esse horror que nós estamos vivendo. A gente precisa de uma saída para isso. E 2026 se apresenta com uma grande janela de oportunidade para essa mudança. Por isso eu quero convidar você a lutar dentro da trincheira conosco. Venha fazer parte de um time, do time do Guerreiros do Partido Novo, com Marcel Van Hatten, com Eduardo Girão e comigo. Filie-se agora acessando deltandalagnol.com.br/novo ou então clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês ou mirando aqui nesse QR Code. Também vou deixar nos comentários. Lembre, você pode fazer muito sozinho, mas um soldado, ele não conquista uma cidade sozinho. Nós precisamos nos organizar em um time, nos organizar, ganhar conhecimento, armas, visão, estratégias. E isso a gente faz dentro de um time. Então venha se unir ao Marcel, a mim e a esse time do Novo. É só clicar aí no link da descrição, nos comentários ou mirar aqui no QR Code da tela. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Sentinelas, depois de ouvir tudo isso, fica claro, o que estamos vivendo não é normal. O desânimo é compreensível, o medo é real e os abusos ficaram escancarados. Mas é justamente por isso que você, vigilante, atento, resistente, não pode abandonar essa trincheira. A mudança só virá se continuarmos alertas, organizados e unidos. Se este conteúdo fez sentido para você, fortaleça o canal Radar da Liberdade, deixe seu like, comente sua opinião e inscreva-se. Seu apoio é o que mantém esta voz firme, clara e ativa. Juntos, sentinelas, seguimos defendendo aquilo que querem destruir.